Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro do Diálogos de um Rabino. Hoje eu tenho o enorme privilégio de receber a amiga e companheira de diálogo, Monja Cohen. Cláudia Batista de Souza teve uma vida como poucos. Estudou em colégio de freiras, se casou aos 14 anos, se separou aos 17. Trabalhou como repórter e como iluminadora em alguns shows de rock. Mas aos 27 anos, descobriu o poder da meditação. Anos mais tarde, se tornou Cohen, a monja mais famosa do Brasil. Esses nossos encontros têm o apoio da Helbor, da Rossetti e da Fullwood, trabalhos técnicos e comunicação a cargo de Jairo Roisen. Monja, muito obrigado por aceitar ter mais esse papo comigo. É uma alegria poder reencontrá-lo, mesmo que seja assim à distância. Sentimos sua falta aqui no Brasil. E eu sinto a sua, há muitos anos de diálogo e de proximidade. Eu fico feliz da gente poder matar um pouquinho das saudades por meio dessa conversa. Isso. Eu queria começar do princípio, Monja. Talvez se você pudesse nos contar um pouquinho da tua trajetória de vida e como você chegou até o sacerdócio. Eu acho importante dizer, muitas pessoas confundem achando que eu sou Cohen dos coenitas. Eu não sou de uma família judia, não sou coenita. O nome Cohen é um nome japonês. Ko quer dizer só, Yen quer dizer círculo. E anteontem mesmo eu estive na Sala São Paulo, que teve um evento da CIP, uma orquestra maravilhosa de Heliópolis e um grande musicista que veio de Israel, ele é russo e mora em Israel, e tinha um casal atrás de mim que se levantou e disse: Monja, nós também somos Cohen. Eu falei... Ótima história. Então sempre existe essa relação e como me disseram isso, que eu sei pouco, que Cohen é aqueles que cuidam dos templos, né? E eu fiquei muito honrada de receber esse nome, que acaba sendo, dentro do judaísmo, cuidadora do templo, que é a minha função como sacerdotisa budista. Né? Isso, Moisés tinha um irmão chamado Arão. Arão foi o primeiro dos sacerdotes. E todos os descendentes de Arão são Kohanim, ou Cohen no plural. Kohanim. Todos eles. Eu sou Cohen, inclusive. A gente consegue traçar até os dias de hoje. Alguns levaram esse sobrenome como uma marca de identificação ou alguma variação em cima desse nome. Existem vários nomes parecidos com Cohen, que não são exatamente Cohen, que são variações. Mas mesmo que você não tenha o sobrenome, de pai para filho, é passada essa tradição de que a sua família vem da família dos sacerdotes, dos Kohanim. E quando um Cohen é enterrado, existe uma marca na lápide que o distingue dos demais. Então, essa é uma maneira da tradição não se perder. Então, quando eu visito o cemitério e vejo o túmulo do meu avô, lá existe essa marca, e é a marca da mão em posição de prece. A mão, eu faço assim porque o meu dedo não consigo juntar sozinho. Isso é posição de prece? Isso, assim era que o Cohen abençoava o povo. Que bonito! E ele fazia assim com as duas mãos. E essas duas mãos, o meu não junta, o meu vem de fabricação. E assim com essas duas mãos, ele abençoava o povo, e são as mesmas mãos que se colocam nas lápides, nas sepulturas dos Kohanim, dos descendentes do primeiro Cohen, que foi Arão, irmão de Moisés. Que bonito, que história linda. Essa eu não conhecia, gostei muito, muito, muito de saber. No dia que eu fui ordenada no Japão com esse nome, Cohen, tinha uma menina que estava lá, que ela era judia, ela disse: Nossa, você recebeu o nome dos sacerdotes, da tribo dos sacerdotes. Olha que beleza, que coisa boa. Fiquei muito honrada mesmo. Então, eu fui jornalista aqui no Brasil, casei muito cedo, tive uma filha, tenho uma neta, tenho 2 bisnetos, um de 10 anos, outro de 4. E assim,
casei cedo, separei cedo, fui estudar de novo, tinha parado de estudar, voltei para a escola, entrei na faculdade de Direito, não achei que havia muita afinidade com o direito, eu queria estudar teologia ou filosofia, e meu pai achava que vai fazer o quê? Vai ser professora? A família toda é de professores. E ele dizia, os professores não são muito respeitados no Brasil. Você não vai poder viver muito bem. Procure uma outra profissão. Tentei fazer direito, não gostei, saí e arranjei um emprego no Jornal da Tarde, que era o vespertino do estado de São Paulo. E lá fiquei por alguns anos e foi muito importante. Foi a época que tinha um governo militar aqui no Brasil, eu tinha 19 anos de idade e um questionamento muito grande sobre como viver de uma forma diferente, que não fosse violenta, porque havia muitas mortes, muitas perseguições, muitas manifestações. Eu fui a algumas manifestações pelo jornal e era bem agressivo toda a situação que estávamos vivendo. Falei, será que não tem uma alternativa no mundo que não seja violenta? E me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. E um desses grupos era o Zen Budismo. Uau. E eu achei aquilo interessante, comecei a me interessar por isto. Pesquisei, acabei indo para a Europa por uns anos, fiquei morando uns anos na Europa, voltei para o Brasil, acabei me casando com um norte-americano, fui morar na Flórida, ele tinha um equipamento de fazer iluminação em shows, e eu fiz iluminações em shows com ele em Tampa, Flórida, mas em grandes estádios, para os grandes músicos da época. Então era uma maravilha, era um maravilhamento. Privilégio. Voltamos para o Brasil, fiz ainda algumas iluminações de show e depois dei aulas de inglês, aprendi um pouquinho de inglês, dei um pouquinho de aula para principiantes e acabei voltando a morar na Califórnia, em Los Angeles. E em Los Angeles que eu encontrei o Zen, um livro sobre ondas mentais alfa, que quando nós meditamos entramos em alfa, e entrevistavam um monge Zen budista e perguntavam a ele, o que o senhor acha de usar eletrodos para induzir o estado alfa? E a frase dele foi a que me pegou. Ele disse, se a ciência diz que é possível, é porque é. Olha. Mas por que entrar pela janela? E eu falei, puxa, cadê a porta? E fui procurar o Zen, entrei e nunca mais saí. Uau. Fiquei alguns anos em Los Angeles, fiz a minha ordenação monástica foi em Los Angeles, aí pedi para ir para o Japão, fui para Nagoya, que tem um mosteiro feminino, fiquei 12 anos no Japão, fiz a minha formação toda lá, voltei ao Brasil. Chegando aqui, a Arquidiocese de São Paulo me chamou e perguntou se eu não queria participar do encontro interreligioso. E foi assim que comecei a fazer parte do grupo interreligioso aqui de São Paulo, onde nos conhecemos, fazendo parte desse grupo, algumas vezes na própria Catedral de São Paulo, e a alegria que sempre vocês me convidam para ir para a CIP, a Congregação Israelita Paulista, com muita alegria sempre participo, todos os anos. Sempre que me convidam, me esforço para estar presente e me sinto muito bem acolhida, como se alguma coisa repercutisse dentro de mim, no meu coração, de alguma intimidade desconhecida com um passado que nós não sabemos de onde vem, mas que eu me sinto em casa, não me sinto estranha, me sinto em casa. E isso me alegra muito sempre. Uma intimidade profunda que vem para muito além do nome Cohen. Isso, exatamente. Exatamente. Que maravilha. E uma alegria de poder participar e saber que você está bem agora aí. Tô. Em Long Island, não é isso que você está? Long Island, em Nova York, aguardando tua visita por aqui. Espero que sim. Vai ser uma delícia te receber por esses lados. O sacerdócio feminino é algo novo ou antigo para o budismo? Na época que o Buda histórico, que era Shakyamuni Buda, ele era um príncipe que ele abandona seu castelo, a procura, exatamente a questão dele é por que há sofrimento no mundo? E será que há meios de terminar com o sofrimento
ou conviver com o sofrimento. E é essa procura que o faz largar do seu castelo e das coisas que são confortáveis. Ele era um príncipe, o reino, enfim, a esposa era casado, tinha um filhinho. E nessas suas peregrinações e na sua procura, ele acaba praticando o zazen, que é sentar-se em meditação. E através da proposta meditativa, ele tem a experiência que nós chamamos do despertar. A palavra Buda significa aquele que despertou, que tem uma consciência mais ampla do que fechadinho em si mesmo. E começa a ter muitos seguidores. Hoje temos seguidores nas redes sociais, né? Verdade. Ele tinha... Os seguidores daquela época eram a pé, né? Caminhando a pé e seguindo alguém que eles consideravam mestre, um professor. Não ficavam um rabi. Sentados no sofá, os seguidores naquela época. Não, eles iam juntos, né? E ele começa a ter muitos seguidores e ele vai visitar o seu pai. Ele volta ao castelo, ele foi casado, tinha um filho, e a sua mãe adotiva, a mãe dele morreu logo que ele nasceu, mas a tia, que é a irmã dela, cuidou dele. E ele vai e a tia pede, eu quero me tornar monja. Ele diz, não, mulheres não podem. Dentro da tradição tradicional da Índia, as mulheres eram tratadas... Por quê? Na verdade, havia um momento em que as mulheres estavam dentro dos templos hindus, né? Mas com as invasões arianas, houve muito abuso e muitas mulheres tiveram filhos dos invasores. E eles tinham medo que elas, sendo mãe esposas dos invasores, elas iriam deturpar a tradição. Uau. Então foram proibidas de participar por causa dessa miscigenação. E quando chega a hora de Buda, que a mãe dele pede, ele diz, não, o que vai ser das famílias se as mulheres abandonarem as famílias? Mas nós estamos falando de uma sociedade patriarcalista, onde a mulher só tinha significado em relação ao homem que acompanhava. Podia ser marido, filho, irmão, primo. Muitas guerras, mulheres que não tinham homens à sua volta, eram ostracizadas, viviam separadas. E Mahaprajapati, essa mãe adotiva de Buda, que é a rainha, cuidava dessas mulheres. E quando ela pede, ela não está pedindo só por ela, ela está pedindo para essas mulheres terem uma posição, por todas elas. E ele nega 3 vezes, mas ela não desiste. E finalmente um dia ele vai fazer uma palestra na casa de alguém que convidou, numa aldeia, e ela está na porta, com os pés sangrando, porque ela era uma rainha e andou muito a pé, se machucou, coberta de poeira, e pedindo, nós queremos, com 500 mulheres, nós queremos nos tornar religiosas. E Ananda, que é o primo de Buda que está com ele, fala para elas, eu vou intervir pelas senhoras hoje, espere. E Buda faz a palestra dizendo, todos aqui são seres despertos. Vocês podem não ter percebido ainda, mas vocês são Budas. Então vivam como Budas, ajam como Budas, tenham um comportamento ético como Budas têm, dessa relação com todas as forças da vida como sendo a sua própria vida. E Ananda levanta a mão, mestre, posso fazer a pergunta? Faça, Ananda. As mulheres também? Uau. E ele diz, sim, claro que as mulheres também. E por que o senhor não ordena Mahaprajapati e suas seguidoras? E pela primeira vez Buda pensa que realmente eles têm razão. Se ele diz que são todos os seres, por que ele estava excluindo as mulheres? Ele também era vítima das discriminações, dos preconceitos que tinham na sua época. E a gente fala, não é porque a pessoa despertou, que é iluminada, que ela não é também produto do seu meio. E ele fica pensando sobre isso, e ele demora um pouco, até que ele finalmente resolve ordená-la e diz, você aceita 8 regras especiais só para as mulheres? E ela disse, aceito. Ela disse assim, você vai sempre se submeter à ordem masculina. Se chegar um monge, vocês monjas têm que dar o lugar para eles primeiro. Eles vão estar na frente. E vocês vão sentar atrás deles. Vão respeitá-los. Não vai querer ficar mandando nos monges. Nem que seja seu filho, nem nada. Eles vão ter prioridade. E ela disse assim, eu recebo essas instruções como se fosse um colar de flores. Com alegria eu coloco em mim. E assim começou
na época de Buda, com o próprio Buda histórico, a ordem feminina. E essa prioridade ou superioridade, por assim dizer, do sacerdócio masculino sobre o feminino permanece até o dia de hoje? Em alguns países, sim. Na maioria dos países budistas, sim. Em alguns, não. No Japão, não. O Dalai Lama, no Tibete, está tendo certas dificuldades com isso, porque uma vez ele foi fazer no Havaí uma meditação e ele pediu que uma monja fizesse umas falas para eles poderem meditar sobre o assunto, e ela começou dizendo assim: imagine que todos os Dalai Lamas tivessem sido mulheres. Imagine que todas as mulheres monjas tivessem acesso à educação superior. Imagine que os monges servissem chá e estivessem ajudando nas tarefas dos mosteiros, da cozinha e da lavanderia. E diz que o Dalai Lama começou a chorar. Ele disse: eu nunca pensei nisso. Uau. Eu nunca percebi que nós não estávamos incluindo vocês. E ele disse: eu vou fazer o que eu posso para que haja inclusão. Mas não é um comando de cima para baixo. Existe uma tradição que está acostumada com esse posicionamento. E um país da Ásia também, que o sacerdote principal disse: não, eu quero igualdade entre os sacerdotes masculinos e femininos. Então, na hora de entrar na sala para uma liturgia, costumavam entrar os sacerdotes, homens, e os homens leigos. E depois as mulheres, as sacerdotisas, e os homens, as mulheres leigas. E disse: não, vamos fazer diferente. Entram os sacerdotes e as sacerdotisas, as mulheres. Depois os homens leigos e as mulheres leigas. Estão todos de acordo? Todos de acordo. Começaram a tocar o sino. E na hora que tocou o sino, entraram os sacerdotes e os homens. E depois as sacerdotisas e as mulheres. Então, a gente sabe que para modificar alguma coisa que está tão enraizada na cultura dos povos, não é só um comando de cima para baixo. As pessoas têm que ir se acostumando com a ideia que há equidade. Igualdade nunca, mas equidade. E dá oportunidade às monjas também para estudar, para se desenvolver. Porque no Japão, por exemplo, foi durante a Segunda Guerra Mundial que uma monja japonesa, baixinha, tinha 1,5 metro de altura, ela resolveu falar com todas as lideranças da nossa ordem, dizendo: temos que ter equidade. Muitos monges tinham ido para a guerra. Muitos templos abandonados. E as pessoas pediam às monjas que fizessem as liturgias de enterros, memoriais, nascimentos, registros das pessoas, que os monges só que faziam. E ela disse: nós precisamos ter equidade. E ela conseguiu. Mesmo que houvesse pessoas que ficaram muito bravas com ela. Por que não ficou quieta no seu templo? Por que não ficou meditando? Por que entrou na política da ordem? Ela disse: não, nós precisamos. Os homens não estão aqui. Nós precisamos de que as mulheres, as monjas, as sacerdotisas, possam ter as mesmas funções. Então, nós conseguimos isso no Japão. Na década de 48, mais ou menos, né? Que ela viajou pelo país todo. Mas a China também tem essa equidade. As monjas podem ter as mesmas funções que os monges. Enquanto em outros países, por exemplo, no sul da Ásia, não é assim. Eu fiz no primeiro encontro de mulheres budistas em Bangkok. Foi em 90 e poucos, 92, 93. E conheci uma monja que ela usava o hábito de cor, porque as religiosas mulheres podiam se vestir de branco, raspar o cabelo, mas não tinham direito de usar, isso aqui é um pequeno manto, de usar hábitos coloridos. Só podiam estar de branco, eram renunciantes, mas não eram monjas completas. E esta senhora já está bem idosa, tinha 90 anos, e ela colocava o manto, ela dizia assim: eu me considero. Se eles não me consideram, eu me considero. Eu sou tão monja como qualquer Era uma monja. revolucionária. Era uma revolucionária, foi interessante isso.
Então é um processo, né, que ainda É, não é completo, mas ele está em andamento, está. ele tá em evolução. E o que é bonito da história que você conta, tanto no caso do Buda como no caso do Dalai Lama, é essa capacidade dos grandes líderes de revisitarem suas próprias Isso, convicções, suas próprias isso, práticas, né? Humildade de poder dizer, até hoje eu pensei assim, mas não necessariamente eu vou pensar do mesmo modo para sempre. Eu posso isso, revisitar, posso repensar, posso me adaptar, né? E essa constante abertura em relação às próprias convicções e às próprias práticas, eu acho é o que faz de um líder, né? Não isso. necessariamente ficar atrelado a um passado que eventualmente se mostra ultrapassado, Isso. irrelevante para a nova realidade, né? E isso é muito bonito. E quando você falou das invasões arianas, eu lembrei de uma história que acho que você vai gostar também, que se comunica com a história das mulheres no judaísmo. Sim. Porque hoje o judaísmo é transmitido de mãe para filhos. Mas isso não Hum, foi sempre assim. O judaísmo vinha no passado do pai. E quando hum, foi que houve essa mudança, essa transição? Foi justamente em função da violência sexual que as mulheres sofreram por parte dos romanos. Quando os romanos violentaram as mulheres judias, o que acontecia? Os filhos que nasciam daquela relação eram romanos, não eram considerados judeus. Então, além da violência que essas mulheres sofriam, elas tinham a vergonha de ter que depois cuidar de um filho que não era aceito na comunidade judaica, que não era recebido pela comunidade judaica porque ele era considerado um forasteiro, um estrangeiro, um romano. Naquele momento, a liderança rabínica operou uma mudança e falou não mais será o judaísmo determinado pelos pais, mas ele passará a ser determinado pelas mães. Porque essas mulheres violentadas não terão que passar por uma nova violência, de ver os seus nossa, filhos excluídos da própria comunidade. que bonito, que lindo, que maravilha. Uma É história que isso, se comunica muito com o que é você acabou de comovente. dizer sobre as invasões arianas e a violência que as mulheres sofreram naquela época. Sofrer. Me, desculpa, Monja, me conta uma coisa. Sim. Quem quer começar a meditar? Como, como inicia esse processo? Da onde deve partir alguém que quer meditar? A, a gente fala, nós temos aqui uma introdução à prática meditativa, né? Então as pessoas interessadas vêm até aqui e nós explicamos, mas a ideia básica é sentar-se e, se puder, se for possível, manter a coluna vertebral erecta. Então nós temos um alinhamento do nosso corpo. É como se houvesse um fio de prumo que puxasse do topo da cabeça para o céu. A gente faz a conexão entre o céu e a terra, os pés firmes no chão, que é a terra, que é a nossa fonte de vida, e o sol também, né? O céu, que a gente se alimenta de tudo que vem de fora também, né? Então faz esse alinhamento da coluna vertebral e a gente procura fazer uma respiração consciente. Nós percebemos no começo, a gente procurar esse eixo de equilíbrio, a gente balança um pouco o corpo para chegar no eixo. Parou, chegou no centro. E aí vamos trabalhar a respiração. Inspiramos pelas narinas e vamos soltar bem devagar pela boca. A inspiração é passiva. O ar apenas entra. E quando expiramos, e a expiração é ativa. Ela é o mais lenta possível, mais longa possível. E a gente pode perceber que ao final da expiração há uma pequena contração no baixo abdômen. Então, de novo, inspiramos. E depois de fazer umas 3 vezes, fechamos os lábios e vamos respirar só pelas narinas. E vamos observar como estamos respirando, a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. E colocamos a ponta da língua no céu da boca, tocando atrás dos dentes frontais. Temos consciência
de todo o corpo, como estão as pernas, o tronco, o quadril, o abdômen, os ombros para trás e para baixo, as mãos às vezes colocamos na posição de a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve, fazendo uma elipse. Isto. E o dedo mínimo fica de encontro ao abdômen, porque é como se fosse, a gente chama isso de posição do cosmos. Estamos no cosmos, mas o cosmos está em nossas mãos. Como que nós cuidamos de tudo que existe? Com delicadeza e respeito. Não há força, não há pressão, a suavidade. Então, isso é essa ideia da mão nessa posição. E ela serve também para nós, como um termômetro. Porque se eu ficar com sonolência, meus polegares caem. Se eu estiver muito nervosa, brava, fica duro. Então, você procura manter no corpo físico essa posição suave, mas firme, que nós precisamos ter na vida. E aí ficamos com os olhos entreabertos, pousados, não ficamos olhando, mas pousados, e observando pensamentos, não pensamentos, memórias, sensações, conexões neurais. Geralmente a gente lê algum texto inspirador, porque senão a cabeça pode pensar bobagem, a conta que eu não paguei, a briga que eu tive, tudo isso faz parte, não tem nada para jogar fora, mas não pode ficar só nessa parte muito superficial da consciência. Uhum. Então a gente dá alguns instrumentos mais reflexivos, que a gente possa ler alguma coisa antes, algum texto de algum mestre, algum texto antigo ou novo até, para nos inspirar a procurar algo mais profundo em nós. Não só o movimento superficial da mente, mas o que é a essência do ser? Uhum. O que é a essência da mente humana? E aí isso vai se aprofundando pouco a pouco nas práticas meditativas. Existe, É um pouco existe uma assim. recomendação de frequência dessas práticas? Deveria ser todo dia? Deveria ser várias vezes por dia? Como é que deveria ser? A sugestão é que a pessoa faça ao acordar, Aham. de manhã cedo, antes de café da manhã. Vai ao banheiro, se arruma, se prepara, não pode ser de qualquer jeito, né? Uhum. É como a gente fala, você vai falar com o sagrado. Você não vai de qualquer jeito, com a roupa toda de pijama, não. Se puder, se arruma bonitinho, né? Encontra um cantinho na sua casa, um lugar que você considere esse é o lugar das minhas orações, das minhas meditações, e que não tenha movimento, barulho, o mais quieto possível, né? E fazer todos os dias, se puder, ao acordar, antes de dormir também. A gente sugere um pouco antes das refeições que pelo menos você olhe para os alimentos e agradeça a toda a vida do universo que trouxe esses alimentos, os nossos ancestrais, a nossa condição de saúde, né? E poder comer com respeito aos alimentos também. Então, são alguns momentos durante o dia. Não precisa ser meditações muito longas, para quem não está acostumado. Às vezes, 5 minutos parece uma eternidade, né? Mas aos poucos nós vamos nos acostumando, criando o hábito de observar a você, a sua própria mente. E isso é observar também o mundo, porque não estamos separados. A gente recebe notícias, né? Coisas graves acontecendo, isso nos deixa aflitos, tumultuados. Então a gente senta, respira e procura o que poderá ser feito a respeito disso. Mas naquele momento você não está resolvendo essa questão, mas entrando em contato com o estado seu de equilíbrio, para poder, através desse equilíbrio, encontrar soluções para as coisas da vida, do dia a dia. É por aí. Muito, muito bom. Você sabe que essa meditação antes da alimentação encontra também um paralelo no judaísmo, porque a gente deve dizer uma bênção antes de comer cada alimento. Existem bênçãos diferentes para diferentes tipos de alimentos. E essa bênção é uma bênção muito curta, é só uma frase, mas nada mais é do que trazer à consciência aquilo que você vai fazer naquele momento, para que você não faça aquilo de uma maneira desapercebida ou desatenta. Então, quando a gente vai beber um copo d'água no judaísmo, antes de beber a água, existe uma frasezinha que a gente deve dizer, uma bênção.
em que a gente reconhece que essa água vem de Deus, né? E o alimento vem de Deus, que tudo vem de Deus. Perdão. E aí, isso nada mais é do que uma breve meditação, em que nós também fazemos antes de nos alimentarmos no judaísmo. A gente não usa a expressão Deus no budismo, mas a gente fala do grande Uno, esse tudo e nada, essa perfeição que é tudo e que nós somos essa perfeição. Eu estive com a minha superiora no Japão, ela está com 90 anos agora. Eu fui recentemente para lá, tomei um chá com ela. Ela está bem? Está ótima. Ela é a primeira mulher monja que dá aula para os monges noviços nos mosteiros sede. Que bonito. Nunca houve isto antes. Uau. Então, há uns 2 anos atrás, ela foi convidada a ser orientadora dos noviços. E ela vai, os mosteiros são enormes, então ela tem uma cadeirinha de rodas, ela pode andar, mas é porque é tão grande que levam ela até lá. E eu vi um vídeo dela dando aula, as mesmas aulas que ela deu para nós, no nosso mosteiro, dando para os meninos. Que bonito. E ela disse para mim, eles são tão bonitinhos, todos tão novinhos, põe as mãozinhas juntas, tão bonitinho. Que coisa linda. Alegria, né? Alegria de poder ser reconhecida como uma mestra também para o sacerdócio masculino, não só para o feminino. E ver monjas formando monges é um avanço bonito, né? Isso é uma grande novidade que é desse século atual, né? Que não existia antes. Monja, você tem uma presença muito importante nas mídias sociais, né? Eu te acompanho em todas elas. E como você consegue trabalhar esse limite tão difícil de se estabelecer do quando sair das mídias sociais, de quando se afastar das mídias sociais, de como equilibrar a vida virtual com a vida real? Isso é um dilema tão importante da nossa época, para nós adultos e para os mais jovens também. Porque as redes sociais, elas são viciantes, né? Totalmente. Os algoritmos, eles sabem aquilo que nos interessa e começam a jogar para nós mais e mais coisas. Eu gosto de cachorros, por exemplo. Você não pode imaginar a quantidade de WhatsApp de cachorro que chega para mim. Mas chega um limite, eu não aguento assistir tudo isso. A gente tem limites, a gente tem que perceber o nosso limite. É bonitinho, é engraçadinho, mas eu tenho mais o que fazer. E eu não posso ficar o dia inteiro assistindo cachorrinhos brincando, que é o que mais me mandam, né? Cachorrinhos brincando. Então, eu acho que o próprio limite, se a gente tiver um mínimo de consciência, a gente cria o nosso limite. E eu acho que os jovens também, primeiro a gente tem que ensiná-los a perceber o limite. Até quando é possível e quando que você está exagerando. Quando você está saindo das suas atividades necessárias, do seu estudo, da sua prática, e está só vendo coisas em movimento. Porque aquilo que é movimento nos chama atenção. É da nossa natureza, inclusive da nossa sobrevivência. Se você está andando no meio da mata e vê um movimento, você vai olhar para ver se não é um animal que pode destruir você. Então, nós temos isso já desde o princípio do princípio. Então, o que descobriram é que as redes sociais, mas elas me cansam muito, sabe? Porque tudo tem uma musiquinha horrorosa que vai junto e que é muito estimulante, é uma coisa pulante. Assim, não é um mantra. Não é cansativo. E a gente fica com a cabeça pesada. A nossa capacidade de raciocínio, de diálogo, de estudo fica limitado, porque é o tempo todo bombardeado por muitos estímulos. E as nossas conexões neurais ficam cansadas. Então a gente tem que perceber isto para desligar, para não usar o tempo todo. No começo eu fazia mais lives e fiz muitas durante a pandemia, porque não podíamos encontrar ninguém presencialmente. Mas atualmente eu faço poucas. Você é um dos poucos que eu aceitei fazer a live. Obrigado. Porque eu conheço há muito tempo, porque é um grande amigo e um grande rabino. Então, não posso ficar falando com atrizes, atores, cantores, como fui procurada durante a pandemia. E eu aceitei todas essas provocações que tiveram, porque eu tinha uma coisa para oferecer às pessoas. Você está sozinho em casa,
medite, ore, estude, aprecie esse tempo, não reclame. Pelo contrário, era um momento de introspecção, de conhecer a si mesmo. Então foi muito bom isso. A minha dificuldade agora é trazer as pessoas de volta ao presencial aqui no templo. Acostumaram-se a ter aulas à distância. Sinagoga está vivendo a mesma coisa. É mesmo também, tudo Claro. querem tudo online. Exatamente. Eu falei, é outra relação presencial, venham. Então a minha campanha começou agora em agosto. Venham ao templo. Venham se encontrar presencialmente. Você está tão bonito, Rabino. Obrigado. Você engordou um pouquinho? Um pouquinho, dá para perceber. Fez-lhe muito bem. Ah, é? Obrigado, minha amiga, obrigado. Você tem um olhar clínico até à distância. Muito bom, muito bom. A família, estão todos bem aí? Todos bem, graças a Deus. As duas meninas estão bem, estão falando inglês fluentemente, como não poderia ser diferente. Elas aprendem muito rápido e agora elas corrigem o meu inglês. Que maravilha. Como que vive a família de um rabino? Praticam as práticas que o pai pratica, que o rabino pratica ou não? Algumas sim. Elas me acompanham bastante e, ao mesmo tempo, o meu objetivo é tentar cuidar para que aquilo não seja excessivo, para que elas também possam fazer as escolhas delas. O judaísmo está muito presente na vida delas, tanto que foi uma escolha nossa, quando a gente veio para cá, não colocá-las em um colégio judaico, colocá-las em um colégio público, uma escola pública, para que elas tivessem contato com a sociedade norte-americana, com a diversidade da sociedade norte-americana e não ficassem fechadas somente dentro da comunidade judaica. Elas já têm bastante judaísmo porque moram na casa de um rabino, frequentam a sinagoga muito, fazem um estudo religioso depois da escola pública, elas vêm para a sinagoga e tem aula de hebraico, e tem aula de judaísmo. Então, elas têm bastante judaísmo. Mas foi uma escolha consciente da Juliana, minha esposa, e minha, colocá-las numa escola pública justamente para que elas pudessem ser expostas à sociedade maior. No nosso caso, em que elas têm uma exposição muito grande à tradição judaica dentro de casa. Para outras famílias, a receita é outra. Outras famílias vão dizer, eventualmente eu não consigo dar a educação judaica na minha casa, então eu preciso que meus filhos estejam num colégio judaico. Ou seja, receita que funciona para um não necessariamente funciona para o outro, mas no nosso caso, para protegê-las de uma superexposição, a gente tomou essa decisão de colocá-las na escola pública e estamos muito satisfeitos, porque a escola na região que a gente mora aqui oferece para as meninas qualquer instrumento musical que elas queiram tocar, qualquer idioma que elas queiram aprender, qualquer esporte que elas queiram praticar, tudo isso dentro da escola. Então, são escolas realmente excelentes e a gente está bastante satisfeito com isso. Quando eu era as primeiras escolas que eu tive foi a escola pública aqui em São Paulo. Minha mãe era uma educadora e ela achava importante estar na escola pública, conhecer crianças de todas as classes sociais, de todas as ramificações possíveis que existiam em São Paulo, e isso me deu uma abertura de consciência muito grande. Foi muito bom. Nós tínhamos até crianças que tinham necessidades especiais na nossa sala de aula e a gente respeitava todas essas diferenças. Foi uma riqueza. Depois ela achou que eu precisava, ela era católica, que eu precisava ter um pouco de religião na vida e me colocou nos colégios de freira. Diz que eu precisava ter boas maneiras, que eu não tinha boas maneiras. Então assim foi. Mas é interessante isso, essa exposição à diversidade das famílias e das maneiras de ver o mundo, eu acho que dá uma abrangência muito grande. Eu estive com uma rabina que está aqui em São Paulo agora. Ela veio da Argentina. E ela disse, eu não sei se o Brasil está preparado para uma rabina. Uau! E fiquei pensando nas suas filhas. Quem sabe uma delas será? Não se sabe. Pode acontecer, pode acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos precisando de rabinas. Aqui na sociedade americana, isso é muito comum.
né? Já o número de rabinas e rabinos formados pelo seminário se iguala, se equivale. Já temos o mesmo número de mulheres e homens sendo formados, tem anos que um pouquinho mais de homens, tem anos que um pouquinho mais de mulheres. Então, isso já é uma realidade aqui muito, muito, muito aceita. Em outros países, o rabinato feminino ainda é uma novidade, como no Brasil, por exemplo, isso começou a acontecer há pouquíssimos anos, então leva um tempo para as pessoas se acostumarem. Mas é um processo, né? Assim como o Buda e o Dalai Lama, também nós temos que revisitar nossas convicções e sermos capazes de sermos flexíveis. Eu tenho um colega que é rabino, que toda vez que ele escreve um texto, né, ele publica um texto, seja um sermão, uma prédica, qualquer coisa, ele escreve uma última linha: não me comprometo a pensar igual amanhã. Ah, que maravilha! Muito bom. E eu acho que essa riqueza da gente estar em diálogo conosco mesmo, né? Porque só dialoga com o outro aquele que dialoga com si próprio. Se a gente não tiver a capacidade de conversar com a gente, com os nossos medos, com os nossos preconceitos, com os nossos desejos, com as nossas aspirações. Se a gente não tiver essa possibilidade de olhar para dentro, então a gente nunca vai poder olhar para fora. Se a gente não puder dialogar com a gente mesmo, a gente não vai dialogar com ninguém. E acho que as pessoas que repensam suas práticas e suas convicções são pessoas que estão em constante diálogo. É isso mesmo. Nós tivemos uma experiência muito grande no Japão da gente revisitar nossos textos sagrados e descobrir o que estava acontecendo na Índia naquela época, para nós não repetirmos discriminações e preconceitos que existiam. Olha que legal. Na época de Buda, né? E a gente tem que entender uma situação daquele país, e hoje a situação do mundo é outra, né? E a gente pode ter esses dados históricos, mas não trazer isso para cá, né? O preconceito, a discriminação. Por exemplo, eu ouvi dizer que mulheres não podiam copiar o Torá. É verdade? Continua a Torá? Essa era a prática antiga. A profissão do escriba, assim como muitas outras profissões religiosas, eram reservadas somente aos homens. Já não é mais a realidade. Hoje existem escribas femininas em diversas partes do mundo, inclusive em São Paulo. Em São Paulo, na comunidade Shalom, tem uma escriba chamada Raquel, faz um trabalho maravilhoso, e hoje a comunidade também se abriu e repensou e se flexibilizou nessa direção. Agora, não são todos os setores da comunidade judaica que aceitam essa mudança, essa evolução. Existem setores mais ortodoxos ou até ultra-ortodoxos que também evoluem, mas numa outra velocidade. E assim somos nós, seres humanos. Bom, já, obrigado pela deliciosa conversa, e eu vou deixar um espaço para uma mensagem sua final. Eu sei que você é muito requisitada e convidada para dar palestras e cursos e conversar com pessoas. Deixa para a gente uma mensagem em relação ao futuro da humanidade que possa ser otimista. Eu acredito que nós todos temos a mesma capacidade de despertar, de ter uma abrangência de consciência mais ampla que sai do pequeno e adentra esse grandioso que habita em nós. E que com isso nós vamos ter sociedades mais harmoniosas, onde vamos nos respeitar nas nossas tradições que não são iguais, mas que tem cada uma a sua beleza, e a gente apreciar a beleza um do outro, como se a gente fosse brilhar um para o outro, não querer se sobrepor ao outro, mas compartilhar a vida, cuidar desse nosso planeta que está precisando dos nossos cuidados também. Eu acredito que nós estamos caminhando na direção da humanidade dar um passo avante nesse seu despertar da consciência, que será paz, harmonia e ter suficiência para todos os seres. Que assim seja, monja. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela amizade, e sigamos em frente, em mãos em prece, como você costuma dizer, não é? Isso. Shalom. Juntos. Shalom. Muito shalom. Parabéns.
75 anos do Estado de Israel, não é? Verdade, 75 anos do Estado de Israel, uma democracia que está em aperfeiçoamento, vivendo um momento tenso, um momento difícil, com divisões importantes dentro daquela sociedade, mas que ao mesmo tempo nos emociona pela capacidade de se manifestar com liberdade a respeito de tudo o que está acontecendo. Um dos seus cachorros está participando da conversa. Estão participando, eles gostam muito aqui da biblioteca. Um prazer, Ravino. Sucesso, alegrias e que Israel continue forte, dando exemplo ao mundo. Amém. Trazendo ciência, tanta coisa que vem de lá para o mundo todo. Amém. Da tua boca aos ouvidos do sagrado. Que assim seja. Obrigada. Até breve. Até breve. Obrigado, monge.